Epístola de Paulo aos Filipenses. Iremos ler a seção final deste capítulo, que compreende do versículo 19 ao versículo 30. Filipenses capítulo 2. Vamos orar mais uma vez, antes da leitura. Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade tão abençoada, tão edificante, tão transformadora, que é o ajuntamento dos teus filhos em louvor, em adoração, em comunhão. E queremos te pedir, ó Pai, que nesta hora o Senhor fale conosco através da palavra, Senhor. Fala conosco. Que o Senhor possa descortinar as nossas mentes, que a compreensão do texto possa ser límpida, cristalina, que a palavra possa trazer ações práticas que honrem e que glorifiquem o teu nome, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus que te oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Filipenses capítulo 2, iremos ler a partir do versículo 19. Acompanhe a leitura, meu irmão, desta última sessão deste capítulo 2. Nos diz a palavra: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, ou provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei ter com vocês. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha mesmo menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele as portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia. Amém. Amém, queridos? É bom poder entender que essa carta aos Filipenses, coisa que até o momento eu não tinha dito a vocês, é que essa carta aos Filipenses foi a carta mais pessoal de Paulo a uma igreja. Uma carta muito pessoal. Uma carta que trata de questões práticas, da dinâmica, da vida cotidiana de um rebanho, como nós aqui. De um rebanho que carece de reparos, de cuidados, de um rebanho que carece de palavras vindas da parte do Senhor Deus para, conforme Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, como lemos agora no capítulo 3, na leitura alternada, uma palavra que possa ser apta para nos corrigir, para nos orientar, para moldar o nosso caráter, para forjar as nossas vidas, para alinhar a nossa caminhada, para trazer às nossas vidas um comportamento que não traga às nossas vidas uma autopromoção. Pelo contrário, o nosso comportamento precisa promover a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo foi este líder preocupado com o rebanho. E é interessante, irmãos, que nesta carta pessoal, é impressionante como Paulo apresenta aspectos desafiadores à vida da comunidade. São aspectos desafiadores.
Ter uma vida cristã neste mundo, meus irmãos, é um desafio irreparável. É um desafio enorme para a gente viver como crentes, vivendo a alegria mesmo em meio às tribulações, viver a humildade da caminhada, meio às propostas indecorosas deste mundo, viver sobretudo a comunhão, a mutualidade, a vida em comum, colocar em prática aquilo que a lei muito bem define, o comportamento desse rebanho, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também, irmãos, tendo a relação íntima, altruísta, amar o próximo como a mim mesmo. Paulo foi um homem, um líder e um pastor que se preocupou com a igreja. Mas note bem, queridos, quando nós pensamos em igreja, sobre a terminologia igreja, sobre a conceituação da própria palavra igreja, nós temos percebido, a história tem nos mostrado isso, que alguns equívocos, que algumas confusões quanto a alguns termos na esfera cristã, entre elas a terminologia igreja. O que é igreja, irmãos? O que você entende sobre igreja? O Novo Testamento parece dar uma dupla resposta a essa pergunta. Por um lado, quando nós pensamos em igreja, e note bem, querido, ela é uma realidade espiritual e mística, o corpo de Cristo, e como tal, ela é invisível aos olhos humanos. Igreja não se resume à localidade aqui geográfica estabelecida aqui no bairro do Farol. Igreja, aos olhos das Escrituras, trata-se do conjunto dos verdadeiros crentes em tempo passado, presente e futuro, daqueles que pertencem a Cristo, daqueles que reconhecem explicitamente Jesus como Salvador e o Senhor de suas vidas. Nós entendemos que igreja compreende todas essas pessoas que reconheceram, que reconhecem e que por certo reconhecerão que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe o nome de Jesus que é poderoso para salvar o mais vil pecador. Quando Cristo voltar, meus irmãos, teremos encontros abençoados. Eu vou me encontrar com Paulo. Você vai se encontrar com Paulo, irmão? Você já pensou nisso? Você vai se encontrar com Abraão, com Moisés, com o corpo do Senhor totalmente estabelecido, totalmente glorificado. Lá não haverá mais pecado. Pessoas que já partiram, que você ama muito, já partiram. Esses dias a Gabi perdeu a sua avó, não foi isso, Gabi? Tantos outros que já partiram. Olha aqui para mim, querido. Sabe qual é a promessa? Que um dia estaremos todos juntos louvando ao Senhor. Igreja, na primeira conceituação do que seria igreja, compreende esses fiéis que já foram, que estão e que virão. Mas por outro lado, irmãos, quando nós pensamos em igreja à luz das Escrituras, nós pensamos no sentido mais concreto, mais palpável. É o corpo, este é o corpo, é o conjunto visível daqueles que hoje professam uma fé cristã, que se reúnem em comunidades, e nesta segunda conceituação, ou nessa segunda acepção, o Novo Testamento utiliza várias outras figuras para designar a igreja de Cristo. Igreja no Novo Testamento é colocada aqui, elencada como, irmãos, povo de Deus, família de Deus, família, edifício, rebanho, lavoura do Senhor, lavoura do Pai. Muitas nomenclaturas que identificam a igreja, mas sobretudo, nós entendemos que igreja diz respeito a todos aqueles que foram marcados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Se o sangue de Jesus foi aspergido sobre a tua vida, você é igreja, você faz parte desse corpo, independentemente da localidade. Você está aqui, você está, quem sabe, acompanhando o culto pela internet, quem sabe você mora em outra cidade, você faz parte do corpo de Cristo. Nós olhamos para a igreja nessa perspectiva. Paulo foi alguém que se preocupou com a igreja. Paulo foi alguém que ultrapassou os grilhões e a realidade de uma estrutura física, não desconsiderando a importância dela. É muito bom, irmãos, chegar aqui hoje à noite, ter um ar-condicionado. Tem um ali que não está funcionando tão bem, mas é bom, nós temos 5 aqui funcionando, mas confortável,
Ter um grupo de louvor é bem verdade que aquilo que é físico atrapalha às vezes, né, meu irmão? A guitarra hoje deu algum problema, mas é muito mais do que isso. É bom receber todo esse conforto, mas igreja não é isso. A igreja não é representada por essas paredes. Igreja é muito mais do que isso. Paulo foi um líder que se preocupou com o corpo, que se preocupou com a igreja. A preocupação essencial do apóstolo era com vidas, as vidas que são importantes. Presta atenção, querido, tudo isso vai passar aqui, estrutura pode passar. Os irmãos da igreja do Alto Céu estão passando um momento extremamente delicado. Eles estão ali, estavam inseridos no bairro do Alto Céu, que compreende ali o Grande Pinheiro, ou outras adjacências, como Mutange, como Bebedouro. Eles estão de mudança. Mas a igreja jamais deixará de existir. O aspecto físico deixará, quem sabe, só o Senhor sabe, mas a igreja jamais deixará de existir. A igreja ultrapassa essa realidade física. Paulo foi alguém que, mesmo distante geograficamente, foi alguém que cuidou deste rebanho, foi alguém que cuidou do povo de Deus, foi alguém preocupado com a lavoura de Deus, foi alguém que olhava com um olhar altruísta, de misericórdia, para a família bendita do Senhor. É sobre isso que esta sessão fala. É sobre isso que Paulo escreve essa porção de uma carta tão abençoada, que é a carta aos Filipenses. É a partir do verso 19, e aí eu peço para que você volte os seus olhos, pois estaremos expondo a partir dele o que Paulo quer ensinar a esta igreja. Presta atenção, querido. Primeiramente, este homem preocupado em cuidar, em catequizar, em orientar, em trazer ensinamentos, mesmo distante, mesmo preso, mesmo impedido fisicamente. Paulo diz: olha, estarei enviando para vocês. Ele diz: espero, porém, no Senhor enviar e mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Presta atenção, querido, olha aqui para mim. Paulo, o regozijante servo de Cristo, o prisioneiro otimista, o humilde portador da cruz, ele também é um administrador solícito, altruísta, amoroso. Ele é um pastor de ovelhas. Mesmo em sua situação de prisão em Roma, ele cuida de forma magistral do rebanho. Ele está preocupado com o rebanho. Ele não está preocupado com o aspecto físico, ele está preocupado com os corações, com as vidas, e o faz de tal maneira que nós percebemos aqui que ele procura recursos, ele procura outras pessoas, ele levanta e comissiona outros, a fim de abençoar, a fim de entender que aquele rebanho irá caminhar sem sofrer solução de continuidade. Irmão, olha aqui para mim, nós precisamos ter esse mesmo sentimento de cuidado uns para com os outros. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas demandas, em detrimento às demandas e à lida do irmão, que às vezes está no mesmo banco que nós sentamos no culto no domingo à noite. Não é verdade, queridos? Estamos tão preocupados. Eu estou falando de Paulo, que estava preso, irmãos, que precisava de cuidados. Paulo não se escondeu por trás de uma caverna existencial, dizendo: olha, cuide de mim. Pelo contrário, Paulo tinha a plena noção que precisava cuidar, mesmo preso. Paulo precisava de cuidados. Mas Paulo aqui, de maneira maravilhosa, diz: eu espero no Senhor. Presta atenção, querido, olha aqui para mim, aqui muito claro, no início desse versículo, que todas as ações, elas precisam se submeter à vontade soberana do Senhor. Note bem, a proposta de Paulo era legítima, o cuidado de Paulo era legítimo, era oportuno, era necessário. E presta atenção que Paulo diz: eu espero no Senhor. Eu vou levantar alguém que possa pregar e abençoar vocês, mas eu espero no Senhor. Querido, olha aqui para mim, em nome do Senhor, todos os nossos atos precisam se submeter à vontade soberana de Deus. Você quer ser abençoado, querido? Submeta à vontade de Deus. O homem pode fazer planos, Provérbios 16, versículo 1, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se você crê nessa palavra, diga amém. Eu creio. Não pode fazer plano. Plano é bom, querido. Plano motiva, anima, mobiliza. Paulo tinha vários planos aqui, mas ele diz: olha, eu espero no Senhor.
É impressionante, irmãos, quando nós esperamos no Senhor. É impressionante quando nós submetemos a nossa vontade à vontade soberana do Senhor. Mas presta atenção, eu não posso me esconder por trás da vontade do Senhor Deus e afirmar, olha, se Deus fizer algo extraordinário, eu vou cuidar do rebanho. Não, querido, presta atenção que Paulo diz, olha, eu espero no Senhor, mas eu espero nessa perspectiva de que Deus confirme esse projeto, que Deus possa levantar Timóteo, que Timóteo possa materializar o meu amor e o meu cuidado para com vocês. Em suma, queridos, esse verso 19 nos fala sobre a materialização do amor para com o próximo. É bom dizer que eu te amo em nome de Jesus, não é bom, queridos? É bom depois de um culto dizer, meu irmão, eu te amo no Senhor, mas sobretudo nós precisamos entender que o Evangelho diz respeito à materialização desse amor. Isso me faz lembrar a parábola do bom samaritano. O sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas o samaritano para e dá atenção. O samaritano materializa este cuidado e este amor. Paulo diz, olha, eu quero enviar Timóteo. A primeira verdade no verso 19 é que Paulo está disposto a materializar o seu amor para com o rebanho. O texto continua, irmãos, e a seção do verso 20 a 24, nós encontramos aqui Paulo apresentando de maneira muito abençoada por que estaria enviando Timóteo. Olha comigo, verso 20, acompanha comigo, por gentileza, até o verso 24, nos diz a palavra do Senhor, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente estarei com vocês, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que Paulo aqui está dizendo, olha, eu não vou levantar qualquer um para cuidar de vocês. Pesava sobre Paulo uma responsabilidade espiritual sobre o rebanho. Aqui há uma desconstrução daquilo, olha, eu não sei, eu não tenho tempo para fazer, manda qualquer um para fazer, não. Aqui está de maneira muito clara, explícita, que o trabalho para o Senhor deve ser sempre um trabalho de excelência, irmãos. Tem gente que é assim, eu não posso, então manda qualquer um. Paulo não, Paulo trabalhava com excelência, Paulo cuidava com excelência, Paulo tinha cuidados excelentes para com o rebanho de Cristo. Quem era Timóteo, queridos? Timóteo foi um jovem pastor que se converteu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu dizia hoje lá no grupo de discipulado que nós começamos nesta manhã com os jovens, na sala da escola dominical. Paulo foi alguém que tinha um coração que pulsava missões. E na sua primeira viagem missionária, Timóteo se converte. O que é que Paulo faz? Timóteo, você não vai comigo agora não, filho. Eu fico imaginando um recém-convertido, cheio de ânimo, cheio de vontade, desejoso em trabalhar, olhando para Paulo como paradigma, como exemplo, como missionário. Por certo, Timóteo ali desejoso em acompanhar Paulo. Nos diz a história que Timóteo fica naquela cidade. A partir do capítulo 14 de Atos, nós conhecemos essa história. Paulo vai e viaja. E em sua segunda viagem missionária, Paulo passa na cidade que Timóteo estava. E diz o contexto que as pessoas falaram, olha, Timóteo dá bom testemunho de Cristo. Aí Paulo diz, agora ele está pronto. Agora eu vou levar Timóteo. Paulo comissiona Timóteo para quê? Para Timóteo se transformar em um discípulo de Paulo. Paulo conhecia Timóteo, irmãos. Depois de segunda viagem missionária, Timóteo agora começa a pregar o Evangelho, tendo como tutor, como aquele que queria catequizar a sua vida espiritual, Paulo, que começa agora a conduzir Timóteo a caminhos abençoados, a mostrar a Timóteo os desafios do Evangelho, de pregar o Evangelho, e o jovem pastor Timóteo começa a ser um colaborador do ministério evangelístico do apóstolo Paulo, que você depois pode ler em casa, a partir de Atos capítulo 16. É nesse contexto, Paulo conhecia quem estava mandando. Paulo apresenta o cartão de visita, dizendo, olha, esse jovem aqui, ele também tem a mente de Cristo.
Por algumas razões, meus irmãos, que o texto nos apresenta. A primeira verdade é que Timóteo pensava como servo. Por isso que Paulo estava enviando Timóteo. Olha comigo os versos 20 e 21. Timóteo pensava como servo, irmãos. Diz Paulo: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam seus próprios interesses, não o que é de Cristo. Em outras palavras, irmãos, Timóteo demonstrava preocupação natural pelas pessoas e pelas necessidades de cada pessoa. Paulo diz: olha, eu vou mandar Timóteo porque pensa e tem a mente de Cristo. Eu vou mandar Timóteo porque Timóteo coloca o evangelho acima do seu próprio interesse. Olha aqui para mim, querido, nós precisamos aprender com Timóteo nesta noite. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas e colocamos o reino em segundo plano. O que é que Jesus ensinou para a gente? Buscar em primeiro lugar. Não sei o que você entende sobre buscar em primeiro, é que as outras coisas vêm a reboque, vêm depois. Primeiro lugar é o reino. E se eu tenho essa mente cristocêntrica, se eu coloco o reino em primeiro lugar, as outras coisas virão, mas não virão de qualquer jeito, virão de forma abençoada, porque Deus vai legitimando, abençoando e confirmando as obras das nossas mãos. Se você crer nessa palavra, diga amém, eu creio. Deus vai confirmando, gente. Busca o reino. Tenha a mente de Cristo. Olhe para o reino de Deus, para o evangelho, para a igreja, que é a junção desse corpo abençoado, místico de Cristo, abençoado. Olhe para o corpo de Cristo nessa perspectiva de servo, ter a mente de servo. Timóteo foi enviado por Paulo porque Timóteo pensava como servo. Irmãos, quando nós comissionamos alguns irmãos aqui para alguns trabalhos na igreja, nós comissionamos porque partimos da premissa de que são pessoas que pensam como servos. Olha aqui para mim, irmão, eu fico imaginando quando Paulo diz assim: Timóteo, eu vou mandar você. Ele diz: eis-me aqui, estou pronto. Doido para ter uma oportunidade, irmão. Vocês conhecem crente assim? Eu conheço, crente doido para ter uma oportunidade. Se o pastor me chamar, eu estou aqui, estou pronto. Pode me chamar, pastor. Como tem irmão também que já está calejado, está cansadinho, né? Pastor chama, não, pastor, ei, pastor, chama outro. Deve ter outros Timóteos aí na igreja. Está cheio de Timóteo, pastor, me deixa aqui. Eu quero ser João Marcos, me deixa aqui quietinho. Chama outro, pastor, levanta outro. Querido, olha aqui para mim. A coisa mais prazerosa do mundo é servir a Deus, e servir a Deus com alegria, em nome de Jesus. O amém já diminuiu, já percebeu, né, irmão? Amém, igreja? Amém. Servir. Paulo, o líder, o pastor, diz assim: Timóteo, você vai. Estou pronto, pode mandar. Mas sabe por quê? Porque Timóteo tinha mente de servo. Mas Timóteo, além de ter uma mente de servo, Timóteo havia sido treinado como servo. Olha para o verso 22, olha comigo. Ele tinha a mente de servo, mas além de ter uma mente de servo, a importância do treinamento, gente, não é qualquer pessoa. Timóteo havia sido treinado como servo. Vamos ler juntos o verso 22, toda a igreja. E conheceis glória a Deus. Timóteo era alguém que foi preparado, que foi treinado como servo. Irmãos, na obra do Senhor Deus, nós não podemos fazer nada de maneira assodada, de qualquer jeito. Preciso entender que as coisas de Deus precisam ser tratadas assim com muito. Eu preciso tratar com muita seriedade as coisas de Deus. Paulo não era um líder irresponsável, não, gente. Paulo manda Timóteo porque Timóteo havia sido treinado. Olha para o texto é autoexplicativo. O texto diz: olha, eu conheço, vocês conhecem, vocês não conhecer o caráter dele, que é provado. Ele serviu comigo o evangelho, ele esteve comigo, mas veja a submissão, como um filho que atende o pai, que olha para o líder, que tem submissão, que compreende o contexto geral do seu chamado, que tem a noção exata e cirúrgica de que Deus comissionou alguns para a liderança, outros para servir a esta liderança, e todos reunidos para a glória do Senhor, tão somente para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. É ter sido treinado por Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui de uma escola teológica com ar-condicionado não, que Timóteo foi treinado, viu gente? Ele foi treinado nas perseguições, nas labutas.
Muitas vezes, as pessoas desdenhando do cristianismo, do evangelho, perseguindo, tentando matar. Timóteo havia sido provado e aprovado pelo Senhor. E Paulo diz: eu vou mandar esse pastor, porque ele, além de ter uma mente de servo, Timóteo era alguém que tinha sido treinado como servo. É interessante que o apóstolo Paulo era muito sábio. Ele não ia mandar qualquer pessoa. Ele tinha treinado Timóteo de maneira maravilhosa. Lembra que eu falei que Timóteo ficou e se converteu na primeira viagem missionária de Paulo? Timóteo ficou na igreja de Derbe e Listra. Uma congregação de Timóteo cresceu nas coisas espirituais, aprendeu a servir, deu bom testemunho. Os irmãos de Listra e de Icônio procuram Paulo, lá no capítulo 16, versículo 2, e afirma: Paulo, Timóteo tem dado bom testemunho. Aí Paulo diz assim: é você que eu quero, Deus tem te chamado para o ministério. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você está aqui ouvindo essa palavra, e Deus tem te chamado para o ministério pastoral. Diga ao Senhor Deus nesta noite: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quem sabe, irmã, você tem sido chamada para ser uma missionária. Não fuja, não faça como Jonas, não procure subterfúgios, não procure outros caminhos. Deus, se tem propósito com a tua vida, Ele irá cumprir. Creia nisso em nome de Jesus. Timóteo tinha uma mente de servo. Timóteo também tinha sido treinado como servo. O que é que Timóteo recebeu? Recebe a recompensa do Senhor. Timóteo recebeu a recompensa de ser o quê, queridos? De ser o precursor do apóstolo Paulo. Olha o que nos diz a palavra aí, nos versos 23 e 24, que bênção. Quem serve de coração, quem é temente a Deus, quem se coloca à disposição do reino, Deus abençoa. Irmãos, nós cremos nisso. Timóteo foi o precursor, recebeu a recompensa de ser o precursor do apóstolo Paulo, como nós observamos nos versos 23 e 24. Acompanha comigo a leitura. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente estarei com vocês. Meus irmãos, que bênção! Timóteo recebe a graça de ser o precursor do ministério de Paulo ali naquela cidade, com aquele rebanho. Que bênção, irmãos! Quando nós servimos a Deus com alegria, quando nós nos envolvemos no reino de Deus, nós percebemos que Deus abençoa, que Deus faz muito mais do que pedimos ou do que imaginamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Note bem que Paulo diz: olha, eu espero enviar Timóteo, é ele que vai chegar antes de mim, é ele que vai estar aí com vocês, é ele que vai ensinar vocês, é ele que vai catequizar vocês. Se você prestar atenção, querido, a expressão aqui, que era muito comum e corriqueira no tempo de Paulo aqui, da relação de filiação, de pai para com filho. Essa analogia aplicada por Paulo aqui é uma analogia empregada e baseada no modelo do antigo mundo. No antigo mundo, irmãos, antes da Revolução Industrial, presta atenção, a maioria dos filhos assumia a vocação dos pais. Por exemplo, se o pai fosse um lavrador, o filho seria um lavrador. Se o pai fosse um padeiro, o filho, por certo, seria o padeiro. Ou seja, fica aqui uma lição para a gente, que o aprendizado principal e profissional do filho era com o pai. A importância da filiação, a importância do cuidado paternal, a importância de ter um mentor interessado no progresso do filho. É interessante que Paulo se utiliza desse mecanismo, dessa analogia do Antigo Testamento para dizer: o meu filho é Timóteo. A minha relação com Timóteo é essa. Ele aprendeu, ele escolheu essa vocação, tendo como paradigma, como exemplo, o meu comportamento, a minha conduta, a minha lida, e glória a Deus por isso. Presta atenção, querido, como é bom entender que Deus faz assim com as nossas vidas. Nós temos pais espirituais aqui em nome de Jesus, e eu tenho certeza que o desejo do filho espiritual é justamente ter uma vida ilibada, abençoada, legitimada por Deus, como os nossos pais espirituais. Você pode dizer amém por essa palavra? Assim seja. Paulo diz: olha, Timóteo é um filho, Timóteo aprendeu, mas Paulo era um homem de fé, mas eu creio no Senhor, algo me diz que em breve eu estarei com vocês. Note bem, querido, é interessante nesse verso 24,
que a relação aqui, eu estou persuadido no Senhor, é que Paulo tinha uma intimidade muito grande com Deus. Paulo diz, olha, o Senhor está falando comigo. Gente, olha, presta atenção, é importante ter intimidade com o Pai, é importante conhecer a vontade do Pai, é importante ter essa intimidade espiritual com Deus. É bom estudar, é bom tudo isso, mas note bem, o estudo não pode me afastar de Deus. Cada vez que eu estudo mais a palavra, eu mais me aproximo de Deus. Cada vez que eu estudo a Escritura, eu mais me aproximo do Pai. Cada vez que eu compreendo as Escrituras, eu amo mais o Senhor. Cada vez que eu entendo o reino de Deus, mais eu quero me envolver com o reino. Cada vez que eu consigo discernir o propósito da cruz, mais eu quero pregar o Senhor que foi crucificado e ressuscitou. Quanto mais eu me aproximo do Pai, mais eu desejo apresentar a mensagem do Pai. Paulo diz, olha, eu tenho sido persuadido pelo Senhor, ou seja, Deus tem falado comigo, em breve eu estarei com vocês. Mas irmãos, vejam que o cuidado de Paulo não é apenas de enviar, mas a continuação do texto nos fala que o cuidado de Paulo também é de reenviar alguém que já fazia parte do rebanho em Filipos. Olha comigo, queridos, que ele reenvia uma outra figura, uma outra pessoa que se apresenta no texto aqui, que tem por nome Epafrodito. Irmãs, olha aqui para mim, você que vai casar e tem orado e sonhado com um filho, pastor, eu estou em dúvida de que nome colocar. Olha, uma boa proposta, Epafrodito. A Bíblia tem cada nome interessante, né, irmãos? Epafrodito, que nome bonito. Mas esse homem de nome estranho era membro dessa igreja em Filipos. O que Epafrodito estava fazendo com Paulo, irmãos? Veja que coração esse homem tinha. Epafrodito foi um homem levantado por Deus, que arriscou a sua saúde, arriscou a sua vida para levar uma oferta missionária dos filipenses ao apóstolo Paulo lá em Roma. Irmãos, eu estou falando aqui de arriscou, porque o contexto lá era conturbado, era difícil. Alguém que procurasse Paulo, por certo, iria levar pressão. Não estou falando de alguém que estava se organizando para passar férias, não, irmãos. Alguém que disse assim, eu vou levar a provisão, eu vou abençoar Paulo, que está longe da gente. Epafrodito foi um missionário que disse assim, eu vou abençoá-lo. Irmãos, a importância de ter um rebanho que entenda o reino. Epafrodito era um cristão equilibrado, irmãos, era um cooperador. Paulo apresenta aqui a identidade dele, Paulo apresenta e vem legitimar quem era Epafrodito, verso 25, olha comigo que nos diz o verso 25, julguei, todavia, necessário, além de mandar Timóteo, mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, foi companheiro, esteve com Paulo na prisão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor Deus, porque nós temos no rebanho de Cristo homens como Epafrodito. Amém. Glória a Deus, Senhor. Homens que se arriscam pelo outro, homens que se arriscam, que se envolvem. Paulo destaca aqui e apresenta Epafrodito como irmão, como cooperador, como companheiro de lutas, como instrumento abençoador para todo o rebanho de Filipos. Depois de dizer essas palavras, olha o que Paulo vai nos dizer nos versos 26 e 27, mostrando como Epafrodito, que estava longe, estava interessado no seu rebanho. Olha aqui para mim, querido, antes de ler o texto. Às vezes, quando nós viajamos e saímos de férias, assim, passamos alguns dias longe da igreja, vamos para outras igrejas. Com o tempo fora do convívio do rebanho, você sente falta. Você diz, que saudade dos meus irmãos lá. As férias, elas existem e acontecem com vocês, para a gente descansar a mente, para mudar um pouco o contexto, para se recompor, renovar as baterias. Mas com pouco tempo de férias, qual é o sentimento da gente? Queria voltar. Eu fico imaginando Epafrodito, irmãos, há muitos e muitos meses, longe do rebanho. Nos diz a palavra que esse homem adoeceu, gente, doença de morte. E Epafrodito era um homem que amava tanto a sua igreja, disse assim, olha, eu estou preocupado porque eles ficaram sabendo que eu estou doente. Veja que coração, irmãos. Eu preciso voltar, eu preciso abençoar esse rebanho. E nos diz a palavra que Paulo, depois de apresentar
de maneira maravilhosa o verso 25, mostrando que Epafrodito era um homem envolvido com o reino. Ele nos diz o seguinte, os versos 26 e 27, acompanhe comigo, meu querido irmão, nos diz a palavra: visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus é um Deus, continua sendo o mesmo Deus, um Deus que opera milagres, glória a Deus. Eu fico imaginando os dois doentes ali, um cuidando do outro, irmãos. A enfermidade que estava ali assolando a vida desses homens. Eu acho interessante a expressão usada por Paulo, para que não fosse tristeza sobre tristeza. Deus usou de misericórdia, presta atenção, queridos, o mesmo Deus que comissiona, é o Deus que capacita e é o Deus que sustenta. Não se preocupe, se Deus tem vocacionado a tua vida, Ele é fiel para sustentar a tua vida, creia nisso. Ah, pastor, eu estou tão enfermo, eu estou tão limitado, debilitado, como me envolver no reino de Deus? Querido, é Deus que vai trazer e viabilizar os milagres. Deus é Deus, creia nisso, em nome de Jesus. Epafrodito diz assim: eu preciso voltar, eu preciso cuidar do rebanho. E Paulo reenvia, Paulo diz: olha, ele estava doente, ele estava com doença mortal, mas Deus agiu de maneira miraculosa. Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus continua sendo o mesmo Deus. Irmão, olha aqui para mim. Quem sabe você diz: pastor, eu estou tão enfermo, eu estou tão limitado, eu estou tão debilitado, eu não tenho forças para me envolver com o trabalho do reino. Querido, quando nós nos envolvemos com o reino, Deus renova as nossas forças. Creia nisso em nome de Jesus. Quer dizer para você nesta noite, se você tem se desvencilhado dos compromissos espirituais, Deus está te chamando hoje à noite. Se envolva, diga: eis-me aqui. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. A minha oração é que Deus possa encher o meu coração com a mesma motivação e com o mesmo coração de Epafrodito, de Timóteo, de Paulo, para que eu possa olhar o próximo como a mim mesmo, para que o reino de Deus continue a ser propagado em nome de Jesus. Mas o texto continua, irmãos. E Epafrodito era um cristão muito abençoado. Olha o que nos diz a parte final do texto, versos 28, 29 e 30. Acompanha comigo. Por isso, depois de falar sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a ação miraculosa de Deus, sobre como Deus se compadeceu deles, Paulo começa o verso 28 até o verso 30, dizendo o seguinte, para a gente fechar, irmãos, aqui: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebe aí Epafrodito no Senhor. Receber de qualquer forma, irmãos? Não. Veja o cuidado de Paulo. Receba ele com alegria. Honrai homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Irmãos, eu aprendo algumas coisas aqui nessa parte final desta sessão, desse capítulo 2, escrita pelo apóstolo Paulo. Receba este homem com honras. Olha aqui para mim, queridos, às vezes nós honramos tantas outras pessoas em detrimento daqueles que foram chamados por Deus para o ministério. Nós precisamos honrar homens e mulheres de Deus. Nós não podemos honrar ninguém pelo sobrenome. Vivemos num estado em que essa questão de sobrenome é terrível, gente. Você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sobrinho de quem? Meu sobrenome aqui em Alagoas é um negócio terrível. Mas Paulo diz assim: olha, honra este homem não pelo sobrenome dele, mas honra este homem porque ele é servo de Cristo Jesus. Como essa palavra entrou no meu coração, irmãos, precisamos honrar as pessoas porque eles são servos. E às vezes, meus irmãos, e muitas vezes, esse servo não é alguém que está nos holofotes, não. É gente que muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. Mas quando tomar conhecimento, honre, glorifique a Deus, adore ao Senhor.
Precisamos orar pelos nossos missionários que estão espalhados neste mundo, aqui em Alagoas, nos rincões do nosso estado. Às vezes a minha vida é cômoda, é tranquila, eu me alimentei, eu comi, eu tenho um bom salário, eu estou tranquilo, eu estou aí bem empregado. As pessoas estão sofrendo, é a opção deles. Não, queridos, nós precisamos honrar, nós precisamos abençoar, nós precisamos investir, nós precisamos desenvolver um trabalho de tal forma que o envolvimento é espiritual, mas também nós precisamos materializar o nosso amor no reino de Deus. Deus tem comissionado a minha vida e a sua vida como instrumentos nas mãos daquele que é o Senhor da obra, em nome de Jesus. Honremos pessoas assim, irmãos. Paulo, de maneira muito abençoada, ele termina dizendo: olha, irmãos, olha, eu vou mandar esse homem de volta aí, mas ele é muito caro, ele é muito querido por mim. Ele foi instrumento de Deus. Eu tenho dívidas de gratidão por tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas. Vez por outra eu as procuro e falo com elas e digo: olha, às vezes irmãos que nem lembram o que fizeram por mim, mas obrigado, irmão, por isso. Coisas que até os irmãos esquecem. Obrigado, irmão. Outro domingo eu falei do Elias, que me deu carona quando eu não tinha nem dinheiro para vir para Maceió como seminarista. Olhando para a Zeni agora, Zeni, eu lembro quando eu comecei a cantar. Eu inventei ser cantor, irmãos. É sério, creia nisso. E eu comecei a cantar. E eu lembro quando a primeira vez eu fui de Paulo Afonso para Salgueiro cantar. Pequeno, cantando: não sei porquê Jesus me ama, mas Ele quer cuidar de mim. E como Ele tem cuidado, muito obrigado, Senhor. Eu era criança, acho que 9 anos. E Zeni me fez um convite, não sei se foi o pastor Robson ou Zeni: olha, você quer ir cantar lá em Salgueiro? Eu disse: vou. Gente, 9 anos de idade, vamos embora. E fui, e nunca esqueço, Zeni. Eu não sei porque minha roupinha estava meio sambada, mas Zeni comprou um sapato, uma calça, um cinto e uma camisa. Eu disse: tem mais convite assim, irmã? Eu vou. Se for para cantar, eu vou. Onde tiver, Salgueiro, Recife, para levar. Eu pensava que ia estourar a minha carreira. Eu fui. A minha alegria, irmãos, eu peguei a caixa de sapato, um cinturão combinando com o sapato, a calça, a camisa, e fui em Salgueiro, irmãos. Eu estava feliz porque ia cantar. Agora imagine cantar com roupa nova. Eu estava assim, ó. Eu cantei 2 músicas, inesquecível. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Eu era criança, irmãos. Ela não imagina o quanto que isso me abençoou. Isso eu nunca esqueci, irmãos. Honrem pessoas que são levantadas por Deus para abençoar a sua vida, em nome do Senhor. Nós nos acostumamos com as pessoas, não é verdade, gente? Nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus. Nós nos acostumamos com aquilo que Deus faz usando a instrumentalidade de outros. Agradeça. Paulo diz: olha, receba esse homem, mas não receba de qualquer jeito, receba-o com alegria, com honra. Honrar é reconhecer a importância do outro em sua vida. Em nome de Jesus, honrem pessoas que foram separadas para o reino de Deus, para abençoar, para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Timóteo e Epafrodito foram homens que foram instrumentos de bênção na vida de um rebanho. Assim como eu creio que nós temos Timóteos aqui, Epafroditos aqui, que Deus tem levantado para abençoar, para edificar, para usar, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, querido?